Boa tarde, hoje é segunda-feira, 3 de janeiro de 2011. Em Itapeva, são 17 horas. A presidente eleita Dilma Rousseff tomou posse em 1º de abril de 2011 no plenário do Congresso Nacional em Brasília. Ela foi empossada juntamente com o vice-presidente Michel Temer. A cerimônia foi conduzida pelo então presidente do Senado Federal, José Sarney. No seu discurso de posse, Dilma declarou seu compromisso de erradicar a miséria no Brasil e de criar oportunidade para todos. Ela também enfatizou a importância da eleição de uma mulher para o cargo e desejou que esse fato abrisse as portas para outras mulheres no futuro. Prosseguiu, agradecendo ao ex-presidente Lula e fez menção especial a José Alencar, que não pôde comparecer à posse devido à internação hospitalar. Completou seu pronunciamento, lembrando que ainda era preciso uma longa evolução do país nos aspectos político e econômico, ressaltando também a relevância do Brasil no cenário internacional. E o governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin, tomou posse do cargo na manhã de sábado, na Assembleia Legislativa do Estado. Alckmin chegou à cerimônia acompanhado pela mulher e pelo vice Guilherme Afif. Eles foram recebidos pelo presidente do Legislativo paulista, deputado Barros Munhoz. No discurso de posse, Alckmin lembrou o início de sua vida política, em 1983, e prometeu trabalhar para que São Paulo seja uma terra de oportunidades. Uma das metas do governador é ampliar a frente tucana entre as classes mais baixas, fortalecendo o trabalho social. Após o discurso, Alckmin recebeu honras militares no estacionamento da Assembleia e saiu rumo ao Palácio do Bandeirantes, onde o atual governador Alberto Goldman transferiu oficialmente o cargo. Com a vitória de Alckmin, o PSDB se instala no Palácio dos Bandeirantes pela 5ª vez consecutiva. E o Banco de Sangue de Itapeva atende todas as cidades da região. Por isso, a procura por doadores é grande. Nossa equipe de reportagem esteve no local e conversou com a biomédica responsável. Bom, o Banco de Sangue é uma instituição no qual visa o recebimento de sangue de doadores voluntários, o preparo desses hemocomponentes e a transfusão nos receptores, que são os pacientes que estão dentro do hospital. Isso, o Banco de Sangue de Itapeva, ele compreende toda a região de Itapeva, a cidade e as regiões, como Ribeirão Branco, Guapiara, Buri, Itararé, Itaberá. Essas cidades nós damos suporte. Todos os indivíduos saudáveis, que tenham de 18 a 65 anos, que estejam em perfeita condição de saúde, que estejam bem alimentados, de manhã tomar um café reforçado, após o almoço aguardar 2 horas, não fazer uso de medicamento, não ter feito tatuagem, acupuntura, ter furado a orelha, colocado nenhum piercing no período de 12 meses. E qualquer outra situação a gente pede que esteja entrando em contato com a gente vai estar analisando dentro das normas, né, o que pode ou não ser aceito na doação, mas basicamente são esses os requisitos. Ultimamente nosso estoque está estável, né, porém precisamos sempre de doadores, porque ele como podemos dizer, ele oscila muito rápido, né? Ao passo de que hoje está normal, daqui a pouco a gente já vem a precisar de determinado tipo, dependendo da urgência e da necessidade da utilização. Cai bastante o número de doadores, nós temos uma média diária, assim, de 14, 15, 18 doadores, chegando assim, época de festa, chega a cair a 5, 6 doadores por dia. Então é uma queda drástica mesmo, nós temos que nos preparar antecipadamente para que não falte sangue nessas épocas tão assim, decadentes de doadores e ascendentes em números de acidentes e necessidades de recebimento de sangue. A maior parte dos nossos doadores são doadores voluntários, né? A gente tem realizado um trabalho com as famílias no sentido de conscientizar para que eles venham repor o nosso estoque. Então, eles são doadores assim que repõem o sangue para determinado paciente que esteja internado. Então, mas isso é uma pequena porcentagem, né? A grande parte nossa são os doadores voluntários mesmo. É importante doar porque, infelizmente, não existe nenhum líquido que seja substituído com todas as funções como sangue, né? Então, não existe um medicamento, não existe nada que ainda substitua o sangue nas suas funções. Vale lembrar que o intervalo da doação, ele é realizado de forma diferente para homens e mulheres, né? Homens é realizado de 2 em 2 meses, um total de 4 doações ao ano. Mulher é de 3 em 3 meses ou 90 dias, no intervalo de
de 3 meses por 3 vezes ao ano. O nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7 às 16h30, das 7 horas da manhã às 16h30, e tem que doar sempre com documento de identidade. Qualquer documento oficial com foto, então ou a carteira de trabalho, ou a CNH, ou o RG. Sim, após 60 dias da doação, o doador recebe uma carteirinha, que nessa carteirinha tem a data de retorno, o tipo sanguíneo e todos os dados de cadastro do doador. Olha, nós precisamos de todos os tipos. Os mais comuns, né, o que mais sai no nosso caso, é o O positivo e o A positivo, são os mais comuns. Agora, os negativos, eles são os mais raros, então há necessidade de um maior número de doadores, né? Eles são mais raros, difíceis de encontrar. Foi lançado nesta quinta-feira, dia 30, em Brasília, o Registro de Identidade Civil, o RIC, o novo documento de identidade dos brasileiros. Trata-se de um dos mais modernos documentos de identificação do mundo, que deve substituir o atual RG. O lançamento aconteceu no Salão Negro do Palácio da Justiça. O novo documento conta com diversos mecanismos de segurança, além de um chip onde estarão armazenadas as impressões digitais do titular e informações como sexo, nacionalidade, data de nascimento, foto, filiação, naturalidade, assinatura, órgão emissor, local de expedição, data de validade do cartão e dados referentes a outros documentos como título de eleitor, CPF, etc. Em um balanço da Polícia Rodoviária Estadual nas estradas estaduais de São Paulo, durante o período do Ano Novo, registrou 40 mortes em acidentes entre quinta-feira, dia 30, e meia-noite do domingo, dia 2. Segundo a PRE, o índice de acidentes aumentou 92% em relação ao mesmo feriado do ano passado. No total, foram registrados 1.109 acidentes, 11% a mais do que o ano passado, e 673 feridos, 14% maior. E mais uma pessoa morreu em um acidente de trânsito na rodovia Francisco Alves Negrão. Um Palio e uma Courier colidiram, mas 4 pessoas estavam nos veículos. Acionado pelo 193, chegando ao local existiam 5 vítimas. Foi um acidente de trânsito com vítima entre um Palio e uma Ford Courier. Aparentemente, pelo policiamento rodoviário, o veículo Palio que estava no sentido Capão Bonito, Itapeva, perdeu o controle e colidiu de frente com a Ford Courier. O procedimento foi o isolamento do local, foi feito o procedimento operacional padrão e a transferência até o PS da cidade de Itapeva. Das 5, uma encontrava em estado aparentemente leve, 4 em estado grave, e sendo dessas 4, 3 estava presa às ferragens. Uma papelaria foi furtada no calçadão do Dr. Pinheiro. Mais uma vez, o crime foi cometido por um adolescente. Dona Gorete, a senhora foi vítima de um furto na sua loja. O que aconteceu? Aconteceu que eu estava cadastrando o meu caixa, agora terminando às 6 horas, e eu estava cadastrando e eu vi o menino sentado ali no banquinho, mas nunca imaginava que ele ia me roubar. Aí eu virei as costas, fui para ver um código num produto lá que não batia, porque é tudo por código. Aí eu escutei o barulho de ferro caindo e tal. Aí eu voltei correndo, olho no balcão, cadê meu notebook? Aí eu falei, roubaram meu notebook. Aí na hora eu peguei e liguei para a polícia. A polícia foi rápida. Aí pegaram o menino no posto que está desativado ali na avenida, o posto S. É isso que aconteceu. A senhora está sua loja fica numa parte do calçadão que é comum acontecer esse tipo de coisa. Já aconteceu com a senhora? Não ainda. Todas as lojas foram roubadas, a Paola, a Kátia, a 135, todas. E a minha não tinha sido isso ainda, não tinha acontecido ainda. Agora aconteceu isso hoje. Que providência a senhora espera que seja tomada? Que eu quero? Primeiro que ele é menor. Eu não tenho lei para isso, mas eu gostaria que ele ficasse preso. Porque se eu pegar um menino desse, pelo amor de Deus, eu queria que ele ficasse preso. É um sentimento de revolta. Exatamente. Porque a gente trabalha. Eu cheguei às 6h30 da manhã, só trabalhando o dia inteiro, trabalhando. Para uma pessoa dessa fazer isso, e nem tem qualidade, é a cara do moleque.
Vocês foram acionados para atender uma ocorrência de furto. O que aconteceu? Nós fomos informados pela nossa central de atendimento que na data de hoje, pelo calçadão Doutor Pinheiro, uma pessoa tinha adentrado o estabelecimento comercial Multipapelaria e subtraído do seu interior um notebook e um pendrive e saiu aí sentido a Praça Joaquim Marques da Silva. Feito patrulhamento pelo local, pelas imediações, logramos êxito em localizar o sindicado, o adolescente, ali pelo posto S, um posto abandonado próximo ao fórum, que estava de posse dos objetos furtados. O que ele alegou na hora da abordagem? Ele não quis dar declaração sobre o fato. Ele já é conhecido no meio policial? Não, não é conhecido no meio policial, não tem nenhuma ocorrência registrada em nome dele. O que acontece com ele agora? Ele foi conduzido até o plantão policial, onde foi registrado o fato, feita a apreensão dos objetos, que posteriormente foram entregues à vítima, e o sindicato foi entregue à sua mãe, que assinou um termo de responsabilidade se comprometendo a comparecer com o mesmo no juizado da infância e da juventude. O Itaim News no ar de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã.